Presta atenção nessa história. O paciente chega aqui no consultório e muitas das vezes é interessante falar. É uma paciente de 30 anos de idade que sentia mal-estar, fadiga, cansaço e sempre era interpretado como se fosse uma frescura ou então uma preguiça. Isso não é assim. Isso foi anos sendo interpretado e eu vou te explicar por que que isso acontece. Se você já gosta desse conteúdo, eu já te peço o like e vem pro vídeo. Se você já prestou atenção aqui no meu canal, sabe que eu falo sobre arritmias cardíacas, marca-passo e também falo de uma síndrome chamada síndrome vasovagal. Tenho vários vídeos aqui e deixarei no final desse vídeo algumas sugestões para você assistir, mas fica até o final desse vídeo que eu vou te explicar uma história. Muitas pessoas têm, quando iniciam a adolescência ou até mesmo no início da infância, quadros de desmaio ou até mesmo muito cansaço, fadiga, mal-estar quando estão em pé, quando estão em uma fila, por exemplo, quando estão na academia fazendo exercícios de perna, agachamentos, ou pessoas que levantam muito rápido quando vão no banheiro e não são mais tão novas, são pessoas mais idosas fazendo o que a gente chama de síndrome vasovagal. A síndrome vasovagal são reflexos no nosso organismo que são desencadeados por alterações posturais, principalmente ao levantar, ao ficar em pé. Algumas vezes você pode ter uma diminuição do retorno do sangue que está nos membros inferiores, na perna, fazendo essas alterações que fazem a pessoa desmaiar ou até mesmo sentir muito mal-estar, tontura e até mesmo queixas que a visão está com pontinhos pretos ou brancos devido a esse quadro. A síndrome vasovagal, então, são essas características que eu falei anteriormente, associadas a esses quadros que podem levar a pessoa até desmaiar. Se a pessoa não costuma desmaiar, ela passa muitas das vezes sendo interpretada por sintomas relacionados à preguiça, ou então que a pessoa não quer fazer as coisas, está com frescura, que a pessoa vai se limitando com isso e, entretanto, as pessoas não entendem. A síndrome vasovagal é uma condição que pode ser limitante, sim, a depender do quadro clínico, a depender de como está sendo feito o tratamento. Para isso, as pessoas têm que fazer alguns treinamentos, alguns exercícios, ou então o tratamento pode ser até medicamentoso. Algumas condições, às vezes, não melhoram nem mesmo com esses medicamentos, nem mesmo com tratamento comportamental, ou então se hidratando. A hidratação é um dos pontos importantíssimos para o tratamento da síndrome vasovagal. É necessário que a pessoa tome mais de 3 litros de água por dia para que haja uma melhora expressiva, a depender do caso. A síndrome vasovagal é altamente prevalente, ou seja, tem muitas pessoas que têm esse problema e não é considerado grave. Ninguém vai morrer por conta de uma síndrome vasovagal. Entretanto, algumas pessoas podem ter acidentes relacionados a isso, a perda da consciência. Quando perdemos a consciência, dependendo do caso, se estiver dirigindo ou se estiver em uma altura, a pessoa pode se machucar sim, ou machucar, ferir outras pessoas. Você já percebeu que nesse canal nós falamos de arritmias cardíacas, marca-passo, doenças do coração e muito mais? Então, se você não é inscrito, inscreva-se nesse canal e tenha acesso a vídeos diários que eu posto aqui para você. E se você quer conteúdo exclusivo sobre arritmias cardíacas e marca-passo, não deixe de se tornar um membro do Doutor Arritmia. Você tem acesso a um Netflix sobre arritmias cardíacas para você usufruir de todos esses vídeos. Não deixe de ser um membro VIP Arritmia e ter acesso a todos esses benefícios. A maior dificuldade das pessoas que têm a síndrome vasovagal é fazer o diagnóstico. E às vezes o diagnóstico pode ser difícil e ser um desafio aos clínicos, aos médicos que não trabalham com isso diretamente. Existem exames que podem ser feitos e os exames cardiológicos são normais. É normal que não haja nenhuma alteração. O exame para casos que há dúvida diagnóstica é o exame do tilt test, ou teste da mesa inclinada.
Esse sim, eu vou deixar um vídeo aqui no card para você sobre esse exame que é muito importante nessa síndrome vasovagal para fazer o diagnóstico da síndrome vasovagal. Às vezes, não precisamos desse exame e não é obrigatório, pois em alguns casos, o diagnóstico da síndrome vasovagal é clínico, é dado pelos sintomas e as características pela história clínica do paciente. O médico já está habilitado a tratar, principalmente se o médico tem experiência nesses casos. A síndrome vasovagal, ela, como eu falei anteriormente, ela tem um tratamento que é um tratamento comportamental. Você tem que ingerir mais líquidos, você tem que evitar fatores que vão fazer com que você desmaie, tenha tontura, principalmente ficando em pé, levantando rápido, ficando em temperaturas muito quentes, ao sol, em pé, em condições que vão piorar a síndrome ou desencadear os reflexos da síndrome vasovagal. Evitar que levante rápido, por exemplo, quando você estiver na cama. Isso pode acontecer com pessoas jovens e pessoas idosas na grande maioria das vezes. Por isso, a avaliação especializada é importante para fazer o diagnóstico e o tratamento adequado. Existem exercícios chamados tilt training que podem melhorar essas condições e são um tratamento adjuvante, ou seja, que vão ajudar e vão agregar ao tratamento clínico, ao tratamento comportamental. Para os casos que não melhoram mesmo com essas terapias, existe o tratamento farmacológico que pode ser feito com medicamentos específicos. Esses medicamentos são prescritos pelo seu médico que vai te acompanhar. É importante que, se você tem alguém passando por essas condições, encaminhe esse vídeo para essa pessoa ou então peça para ela procurar ajuda médica para que faça esse tratamento. Às vezes, a síndrome vasovagal pode estar limitando essa pessoa de estudar, de trabalhar, de fazer atividades físicas, o que pode ser ruim para ela e para a sua socialização. Logo, é importante que essas pessoas que têm a pressão baixa, que caem a pressão, ou então os batimentos cardíacos na síndrome vasovagal, sejam bem tratadas, bem avaliadas e tratadas adequadamente. Agora, eu gostaria de saber de você. Você já ouviu falar sobre a síndrome vasovagal? Você tem esses sintomas? Você já desmaiou? Comenta aqui para mim, a sua opinião é muito importante e engrandece o nosso canal. Eu sou o Dr. Felipe Souza e agradeço muito a sua audiência. Agora você pode se tornar membro oficial do nosso canal. Além de inscrito, seja membro e faça parte de um conteúdo exclusivo para você. Então, a partir de R$ 4,99 por mês, você vai ter conteúdo exclusivo com vídeos semanais só para você que é membro do Doutor Arritmia.